Seja bem-vindo e seja bem-vinda ao nosso webinário Métodos de Administração do Tempo. Eu sou o Marcelo, já estou há bastante tempo aqui na Neutrid e espero trazer para vocês um conteúdo que possa potencializar a sua produtividade, uma gestão de tempo que possa favorecer o seu dia a dia de forma mais equilibrada, com menos estresse, menos ansiedade, menos urgência. Foi uma das coisas que eu conquistei na minha vida quando eu comecei a aprofundar sobre esse assunto. Existe ali no canal do YouTube, um programa Agenda do CEO, que foi feito pelo Christian Barbosa, onde ele buscava realmente o quê? Como que as pessoas usaram o tempo para chegar onde que elas chegaram. E aí ele constatou que o tempo fez toda a diferença. A forma como a pessoa usava o tempo, ou seja, usar o tempo bem, fez toda a diferença. E isso trouxe vários benefícios para uma vida mais produtiva. Então, se você tiver curiosidade, quiser saber um pouco mais, é só ir ali na internet, né, e digitar Agenda do CEO Christian Barbosa. Já vai aparecer para vocês vários vídeos aí dessas entrevistas que ele fez com vários CEOs. Uma coisa que é uma constante, e eu considero que isso aconteceu muitas vezes quando eu perguntava, as pessoas querem ter mais tempo para o importante. Mas aonde está o problema? As urgências e as coisas circunstanciais atrapalham no dia a dia. Algumas delas roubam o nosso tempo, outras realmente trazem uma sensação, uma percepção, um sentimento negativo em relação ao quê? Ao que está acontecendo no dia a dia. E como que a gente pode fazer para mudar essa realidade? Como que a gente pode fazer para começar a ter mais tempo para o importante e fazer com que a urgência circunstancial seja diminuído no dia a dia? Eu trouxe alguns livros como de costume, tá, pessoal? Para quem quiser aprofundar, aí estão algumas literaturas pensadas com muito critério para trazer para vocês. A primeira, Técnica Pomodoro, do Francesco Cirillo. Ali vai detalhar como que surgiu a técnica Pomodoro, vai, né, aprofundar sobre a técnica Pomodoro, até apresentado para a questão de equipes, mas a técnica em si, eu vou trazer aqui brevemente como que a gente pode usar ela, até mesmo na ferramenta Neutrid no dia a dia. Mas vale a pena porque é um sistema de gerenciamento de tempo que transformou o modo como as pessoas trabalham. Muitas pessoas usam essa técnica no dia a dia e colhem bastante resultado. O método Einstein de administração do tempo. Esse livro foi lançado recentemente pelo Sérgio Guimarães, da Academia do Tempo, e é uma metodologia também muito interessante, porque ele veio de uma bagagem significativa sobre esse assunto e lançou um livro aí com um método específico, né? A Tríade do Tempo, do Christian Barbosa, essa é a metodologia que eu realmente adoro de verdade, eu amo de paixão essa metodologia, porque foi um método que trouxe para mim uma clareza mais significativa sobre como eu poderia usar o meu tempo melhor. Como eu de verdade podia ter uma missão na minha vida de conseguir ter um tempo mais a meu favor. Não ter o relógio como um grande inimigo. Tem um livro muito antigo, Como Administrar o Tempo. E aí, se vocês tiverem curiosidade, vale a pena pesquisar. É um livro com várias técnicas reunidas para ajudar a gente a pensar sobre questões mesmo, né? Técnica de planejamento, técnica de prazos, prioridades. Segredos de administração do tempo para mulheres que trabalham. Porque o tempo para a mulher, a forma como ela se organiza, como ela pensa o tempo, tem as questões diferentes. Então, eu não poderia deixar de falar nesse assunto um pouco sobre isso, né? Como que a administração do tempo para as mulheres tem algumas questões bem específicas. Aí vale a pena também uma literatura interessante, porque aborda várias questões até de estilo de vida, né? Então, em algum momento a gente vai falar sobre isso no webinário. Até que, enfim, mais tempo. Esse livro, ele traz vários métodos comuns de administração do tempo. Aí eu selecionei alguns, vou apresentar para vocês aqui. Para quê? Para que vocês tomem conhecimento a ponto de poder ter maior entendimento, maior profundidade. Olha, existem vários métodos, técnicas, ferramentas de gestão de tempo e produtividade. O que eu estou buscando nesse momento, né? Aprimorar, o que eu estou precisando, o que eu deveria eliminar? Será que o meu paradigma está me ajudando ou atrapalhando? Então, esse ponto de vista, né? A forma como a nossa mente está condicionada, é falado de modelo mental, mindset, como que a nossa mente tem um molde mental para as coisas que estão acontecendo. Então, a gente vê determinada coisa de uma forma, mas será que não existe uma forma diferente? O nosso conhecimento perto da vastidão que existe, ele é muito pequeno, né? Então, vale a pena a gente realmente, muitas das vezes, vir em busca de maiores conhecimentos, informações. Separar o joio do trigo. Primeiro, o mais importante, um livro também do Stephen Covey, onde é aprofundado aquele terceiro hábito, né, pessoal? Primeiro, o mais importante. Então, tem a matriz da gestão do tempo, e ali é separado em 4 quadrantes.
Então, em algum momento também, eu vou mostrar como que essa técnica poderia ser usada no dia a dia, usando na nossa ferramenta de produtividade, que é o Neutrid. E o livro que eu falei para vocês lá no início, né? Eu fiquei com receio de comprar esse livro, né, na época. Não leia esse livro, Gestão do Tempo para Pessoas Criativas. É um livro que tem até um aplicativo muito simples, onde vai separar, né, lista do que fazer da lista do que não fazer. Mas vamos, então, direto ao nosso conteúdo do webinar. Métodos comuns de administração do tempo. Pessoal, um primeiro método que é muito comum aí de ser usado no dia a dia é o método que estabeleça prioridades. É você definir prioridades para várias áreas da sua vida. Então, prioridade relacionada à saúde, trabalho, finanças, família, lazer. E aí, a partir disso, qual que é a prioridade em relação ao que você estabeleceu como prioridades? Porque prioridade é uma palavra no singular, né? Mas é, sim, um método comum. É um método utilizado no dia a dia para a gente poder querer administrar melhor o tempo. Segundo método, faça agora. Esse método é muito prático porque surgiu algo que você faz imediatamente. Chegou um e-mail, chegou uma mensagem no seu WhatsApp, alguém te pediu algo. O problema surge quando você tem uma programação e você começa a focar nesse tipo de método. E aí, por um lado, facilita porque você despacha muito rápido as coisas que surgem, mas por outro, surge um problema porque conflita com as suas reais prioridades já pré-estabelecidas. Então, vale a pena também considerar isso como uma forma de quê? Rapidamente lidar com as demandas que surgem, mas decidindo se aquilo realmente seria, a partir de um critério que você tem, a coisa mais importante a ser feita. Terceiro, organize lista de tarefas. Falar de método de administração de tempo sem falar de lista de tarefas, quase que é contraproducente. Então, quando você pensa em listas de tarefas, as listas de tarefas pessoais, profissionais, tarefas que eu preciso fazer por contextos. Então, organizar suas atividades por listas facilita muito na hora de gerir o seu tempo no dia a dia. Porém, aqui também vale a pena a gente pensar o seguinte, programar o dia. Além de ter essa lista, além de ter as atividades pré-definidas, também estimar tempo. Quanto tempo eu gasto para fazer? E o quando? Quando que eu vou fazer essa atividade no meu dia? Porque, às vezes, o problema pode estar justamente no quando, pessoal. Quando que eu vou fazer essa atividade? Então, vale a pena pensar sobre isso também. Mais um método. Faça primeiro o que lhe der mais medo. Ou seja, o mais complexo, o mais difícil, aquilo que traz maior impacto, aquilo que se você não fizer no primeiro momento, durante o dia, você sente um incômodo, um desconforto, porque aquilo vai atrapalhando de alguma forma a sua concentração, você manter o seu foco. Então, vale a pena pensar sobre isso como algo. Será que eu deveria fazer isso realmente primeiro? Existem constatações que isso realmente ajuda muito, quando a gente resolve primeiro aquilo que é o quê? De maior problema, de maior urgência, nesse caso que dá mais medo, que seja mais complexo, e siga o fluxo. Esse é interessante porque, imagine o seguinte, maior resistência. Tudo que você estiver se envolvendo, surgiu algo, quando a gente resiste, isso vira um grande problema. Não é que a gente tem que aceitar e concordar imediatamente, mas a questão do siga o fluxo, às vezes você está fazendo algo, você sente uma necessidade física mesmo de alimentar, uma necessidade de descansar naquele momento, porque você estava tão concentrado ou concentrado naquela atividade que desgastou tanto. Seguir o fluxo tem a ver com isso. Menor resistência. É realmente seguir aquilo que estiver acontecendo. São métodos simples, mas agora a gente vai conhecer um pouco mais de outros métodos que eu acho que pode ajudar muito. Um deles é o método Cronos, do Wendel Carvalho. Vocês já conhecem esse método, pessoal? Já tinha ouvido falar desse método? Alguém já fez o curso sobre esse método? É um método interessante, é um método que vai abordar aí várias questões sobre como gerenciar o tempo a partir do quê? Essa pirâmide, onde a base dela é você ter um propósito claro, a sua missão e os seus valores. Depois vai tratar de equilíbrio, então vai ter a roda da vida, onde você vai avaliar em várias áreas da sua vida como que está a sua percepção, né? A sua vida em relação a essas áreas. Então, você se sente em equilíbrio, então, dá até uma nota, né? Para quem já fez essa roda da vida, dá uma nota e ali a gente começa a avaliar como que está a nossa vida como um todo, né? Dentro dos aspectos avaliados. Metas inteligentes. E depois ele vai tratar de rotinas poderosas, gestão à vista, aí é uma agenda, e hábitos. Como desenvolver hábitos aí que possa causar maior impacto. Então, um método profundo também. Quem tiver curiosidade, pesquisa ali na internet. E eu vou seguindo em frente para a gente conhecer esses métodos e depois ir direto para a ferramenta, aplicando o que for possível na nossa ferramenta Neutrid. Matriz da gestão do tempo. Essa é uma das mais antigas, né? Olha que interessante.
A gente tem uma separação, então, muito clara do importante e do urgente. E aí uma coisa pode ser importante e urgente, mas também, olha que interessante, a parte superior, né, a parte de cima dessa matriz, é o importante, a parte inferior é o não importante. Às vezes a gente não se apega a isso. Separar primeiro o importante do não importante, porque isso muda muito o jogo. Considere o seguinte, você tem uma atividade para fazer. Aí você faz a seguinte pergunta, isso é importante ou não importante? Geralmente, a gente é condicionado a perguntar o quê? Isso é importante ou isso é urgente? Então, nessa matriz, olha como que a gente pode usar na ferramenta esse tipo de agendamento. Eu vou pegar essa outra conta aqui, porque é nela que eu tenho os quadrantes aqui criados como categorias. Quando você criar uma atividade, pessoal, então eu vou criar aqui uma tarefa. Tarefa A. Aqui em categoria, ó, eu vou considerar ela do quadrante 1. Então, Q1. O que o Q1 nessa matriz? Olha lá, são atividades importantes e urgentes. O sistema, nesse caso, a ferramenta Neutrid, vai gerar para vocês quantas atividades você fez no quadrante 1. Quantas horas você teve de dedicação ao quadrante 1. E aí vai dar aquele percentual igual a gente conhece em relação a essa matriz. Geralmente, a maior parte do tempo dedicado ao quadrante 2 é onde está ligado à eficácia, a pessoa altamente produtiva ou a alta performance. O quadrante 1 está muito ligado à questão do estresse, da pressão, da correria, o prazo nos pressionando. O quadrante 3 está ligado àquilo que não é importante, mas é uma coisa urgente. Muitas das vezes é importante para uma outra pessoa, mas não necessariamente para você. E você precisa, de alguma forma, fazer aquilo. Então, isso a gente deveria o quê? Delegar. E o quadrante 4, o quadrante do desperdício. Seria literalmente o que a gente chama de circunstancial. Ou seja, não importante e não urgente. Então, a qualquer momento é possível criar a categoria Q1, Q2, Q3, Q4, criar a atividade e usar na ferramenta aqui, ó, visualizar categorias para mostrar para a gente as categorias. A tarefa veio aqui para baixo, tarefa A aqui, ó, vou arrastar ela aqui para cima, e 1. Agora, e a tríade do tempo? Porque no nosso método, a gente considera a separação do importante, do urgente e o circunstancial. Uma atividade ela não pode ser importante e urgente ao mesmo tempo. Da mesma forma que ela não pode ser urgente e circunstancial ao mesmo tempo. Aqui a gente começa, então, a poder, ao criar a atividade, tarefa ou compromisso, aqui em cima definir se é importante, urgente ou circunstancial. Então, vou deixar essa como urgente, só para a gente tomar o conhecimento desses métodos, e aí, na medida que a gente vai evoluir na apresentação aqui desse webinário, nós vamos aplicando na ferramenta Neutrid para ter um entendimento aí, uma compreensão de como usar o que for de melhor em cada método no nosso dia a dia. Segredos de administração do tempo para mulheres que trabalham. Existem alguns estilos em relação à forma como a mulher encara o seu tempo. Então, é chamado de estilos de vidas pessoais. O primeiro estilo é a dona de casa tradicional. É aquela que 50% do seu tempo é dedicado ao lar, cuidando de casa, dos filhos, 20% dedicado ao trabalho e 30% a atividades pessoais. Aqui, muitas das vezes, a ferramenta que é preciso para usar no dia a dia, né, a agenda ela é muito importante, mas pode ser, às vezes, diferente. Então, essa questão de qual é o meu estilo, ou qual é o meu perfil, ou o meu arquétipo, é algo que pode, sim, trazer para a gente uma dificuldade, uma facilidade na aplicação de alguns métodos. Segundo estilo, a mulher em transição. De alguma forma, olha como que fica a dedicação do tempo no dia a dia. 35% dedicado ao trabalho, 35% tempo no lar e 30% nas atividades pessoais. Esse perfil tende a ter um pouco mais de estresse, porque é um perfil que está lidando com questões que, às vezes, não está com uma dedicação àquilo que ela valoriza de maior importância, por exemplo, tempo no lar, fica um equilíbrio ali, né, fica uma briga muito grande em relação ao seu tempo com lar e trabalho, e as atividades pessoais são deixadas um pouco mais de lado. Então, é um perfil com uma tendência de ter mais estresse, ansiedade. Então, vale a pena pensar nesse momento da sua vida, como que está em relação a esses perfis, estilos de vida. E a conquistadora.
50% dedicado ao trabalho, ou seja, de maior valor é o trabalho. E por que isso é relevante, né, pessoal? Porque muitas das vezes, quando a gente olha o nosso relacionamento, a gente olha no dia a dia a nossa equipe de trabalho, as mulheres como se organizam, como que elas gostam de usar ferramenta, como que elas gostam de lidar com as demandas do dia a dia, a gente percebe essa diferença. E aí, você, com um perfil ou com um entendimento em relação a isso, pode ter grande facilidade de não entrar tanto em conflito. Você quer que as atividades sejam entregues no prazo, mas muitas vezes a forma como você aborda isso, como que as coisas acontecem, tende a gerar maior conflito. Então, ter maior autoconhecimento, buscar mais informação sobre como as pessoas diferem naquilo que elas gostam, naquilo que é importante para elas, pode facilitar na hora da gente fazer a nossa gestão enquanto, olha, eu sou um gestor de equipe, estou tendo muito problema com a equipe, porque não gosto de usar essa ferramenta. Mas o que essa equipe valoriza? O que essas pessoas valorizam? Técnica Pomodoro. É uma técnica aparentemente simples, né, pessoal? Você seleciona a tarefa que você vai fazer, define 25 minutos para dedicar essa tarefa, de forma concentrada, e aí depois, quando encerrar esses 25 minutos, 5 minutos de pausa. Durante 4 ciclos de Pomodoro. Depois você faz uma pausa maior de 15 a 20 minutos. Olha como que ficaria isso na nossa ferramenta Neotrid. Eu vou excluir essa atividade aqui. Ó, a primeira atividade, tarefa 1. Logo depois, um intervalo de 5 minutos. Tarefa 2, intervalo de 5 minutos. Tarefa 3 e tarefa 4. Você iniciou a atividade, nesse caso a tarefa, ó, ele vai contar o tempo real de execução. Muitas vezes, o tempo que você vai precisar para gastar naquela tarefa não é os 25 minutos. E aí começa a surgir as dúvidas, né? Tá, como que eu faço nesse sentido? Você poderia trabalhar, então, nesse Pomodoro durante 25 minutos, fazendo uma lista de atividades que estão previstas para esses 25 minutos. Algumas tarefas de 5 minutos, outras de 10, outras de 3 minutos, algumas outras coisas muito rápidas. A questão maior é esse bloco de tempo, né? Que poderia ser através de uma tarefa, e a gente dá play aqui, e ele conta o tempo, ou aqui no calendário, aqui na nossa agenda, no canto direito, aqui que a gente chama de compromisso. É você incluir suas atividades com hora marcada. Passados os 25 minutos, você tem, então, esse intervalo de 5 minutos. Passados 5 minutos, você retoma na segunda atividade, com a duração de 25 minutos. Nesse caso, a segunda tarefa. Então, é um método simples, pode ser usado no Neotrid dessa forma. Mas agora a gente vai, então, para algumas técnicas mais aprimoradas, usando o que tem de melhor na ferramenta, a partir desses novos recursos que vieram ser implementados. Aqui no canto esquerdo, a gente chama de tela Meu Dia. Existe um livro, O Fim da Procrastinação, que fala justamente que a gente deveria ter um mapa do dia, né? E o mapa do dia, ele tem sua lista de tarefas, a sua agenda, ele tem as suas anotações, ele tem várias necessidades que você precisa reunidas numa grande ferramenta de produtividade. Então, o Neotrid na tela Meu Dia, aqui no canto esquerdo, nessa barrinha, nesse mais, você adiciona compromisso, tarefa e anotação. E aí você vai ter aqui abaixo agora seus compromissos. Então, todos os seus compromissos do dia estão aqui abaixo. No centro da tela, a sua lista de tarefas do dia. E no canto direito agora, as suas anotações do dia. Para quê? Para você gerenciar as anotações, as informações, o conhecimento e poder, a qualquer momento, ter acesso ao seu banco de conhecimento, né? Seu bloco de conhecimento, a sua K-Base, que a gente fala, sua base de conhecimento. Então, ao clicar em anotações, te leva direto para o nosso bloco de notas. E ali vai estar todo esse conhecimento, todas essas anotações que vocês estiverem aí armazenando. Vocês já estão utilizando, pessoal, esse bloco de notas? O que vocês têm achado desse recurso? Nas versões anteriores do Neotrid, existia, né, esse bloco de notas. Depois isso foi retirado, na 5.0 não tinha, no 6.0 não tinha, agora retomou o bloco de anotações. Isso ajuda muito, né? No dia a dia você não precisar de vários post-its, várias questões para anotar. Agora, se não for tarefa nem compromisso, você precisa capturar, você pode registrar aqui em anotação. O Neotrid, ele vai somar sempre aqui em cima, ó, quantas atividades você tem. Lembrando que são 13 tarefas, 2 horas e 35. Então, a lista de tarefas totaliza esse tempo. Os compromissos são 4. E aqui vai somar o total de horas de compromisso e tarefa. E o tempo restante que você precisa para concluir tudo que está previsto no seu dia. E aí dá para saber se o dia é viável ou não. Eu uso muito esse indicador nesse sentido.
agora no horário desse webinar, assim que a gente finaliza, eu abro a minha agenda, será que dá tempo de fazer tudo que está ali? Aqui em cima, ó, agora fica, então, a atividade que está em execução. Ó. Quando eu estava revisando o webinário, 17 minutos que eu já tinha dedicado, dos 30 que eu reservei para fazer essa revisão, lá no dia 25. Eu vou para a tela do Neotrid aqui, vou trazer algumas dicas para vocês. Ó. Aqui, lista de tarefas, os compromissos aqui no canto direito. Ó. E aí, categorias, e eu vou habilitar aqui para mostrar também os papéis. Vou configurar para mostrar os papéis. Então, logo depois que encerra lá, eu vou atualizar esses indicadores aqui, indicadores da empresa, e depois eu sigo nessa lista de prioridades aqui do dia. Tem duas atividades aqui embaixo, ó, testar a nova versão do aplicativo e a campanha do Black Friday. Essas duas atividades, elas vieram do quê? Do e-mail. Eu gosto sempre de falar nos webinários sobre esse assunto. Olha, centralize as suas atividades num lugar só. Sempre que possível, claro. E aí, quando você tiver com um e-mail que está pendente na sua caixa de entrada, você vai atuar nele em outro momento, seja no dia de hoje, seja em outro dia, você pode, olha lá, ó, deixa eu descer um pouco aqui. Assim que você teve acesso àquela mensagem que chegou, decidir. Eu apago, eu armazeno, eu delego para alguém fazer, eu respondo imediatamente ou eu crio uma tarefa. Então, esse tipo de mentalidade ajuda na hora da gente definir o que fica na nossa lista de prioridade do dia do Neotrid ali, junto com isso que vai surgindo. Então, nesse caso, eu já encaminhei, ele já não toma nada de atenção, porque a tarefa é o suficiente para mim. Olha, preciso fazer isso, quanto tempo? Venho no e-mail e respondo. Agora, olha, foi desmarcada essa reunião aqui. Olha que interessante, quando eu removo aqui, removeu no Outlook e já removeu no Neotrid. Então, isso ajuda de verdade a gente diminuir a necessidade de ficar atualizando cada ferramenta aí do dia a dia. Método TRID. Assim como a gente usa a TRID do tempo no dia a dia, pessoal, as 5 fases do método, e no livro da TRID do tempo vai detalhar sobre essas fases, a primeira fase é o autoconhecimento. É a fase onde você define quais são os seus papéis, como você quer usar o seu tempo, quem são os relacionamentos importantes para você, o que te equilibra o corpo físico, mental, espiritual e emocional. Qual que é a sua missão? Então, a identidade, quando ela está bem definida, olha, eu sou um gestor, eu sou um responsável pela área técnica da empresa, eu sou do operacional. O que isso muda quando você vai administrar o seu tempo? Quais são os métodos que podem te ajudar a fazer uma gestão melhor do seu tempo? Definida a sua identidade, quais são as metas que estão conectadas aos seus papéis, ao seu equilíbrio, à sua missão? Quando você vai planejar, você planeja com foco nas suas metas, alinhada com os seus papéis. Organização dos ambientes físico, lógico do conhecimento, para que na hora da execução, de alguma forma, existe uma certa lógica naquilo que você quer realmente viver o seu tempo. Então, não é que você vai estruturar para viver só aquilo que você quer. Na verdade, se a gente perder a espontaneidade, parece que a vida fica bem sem graça. Mas quando a gente para, olha, aonde que eu quero chegar? O que é importante para mim nesse momento? O que eu devo fazer? E o que eu não devo fazer? Eu vou agora, então, direto para a ferramenta, para a gente também fazer esse tipo de planejamento. Olha o quanto que as coisas se conectam. Eu estou agora na tela do Neotrid aqui, no planejamento, os próximos 3 dias, então essa é a primeira visualização aqui. No canto esquerdo, ele separa as tarefas atrasadas. Então, se eu tiver uma tarefa, era para ter sido feito ontem, vamos considerar que fosse uma tarefa do quadrante 2, da minha vida pessoal, e ela não foi feita, ela vai ficar nesse canto esquerdo. Por que isso é relevante? Imagina no início do seu dia, tudo que você não fez, você pudesse agora replanejar. Tá? Tudo aquilo que ficou pendente ser reprogramado para justamente o dia de hoje ser viável. Você tem tarefas sem data de execução. Surgiu algo que você precisa fazer, isso para você é um Q1, pegar o seu papel pessoal, só que você não tem data. Então, sem data. Vou salvar.
vai ficar aqui embaixo para a gente, ó, em tarefa sem data. Seu backlog, você pode a qualquer momento também trazer para o seu planejamento. Agora, as 5 fases do método TRIAD. Eu vou habilitar aqui para mostrar o quê? Os nossos gráficos de papéis. Deixa eu marcar todos aqui. Os papéis, quando cadastrados, o interior do gráfico, o interno, é o ideal. Olha, nas 168 horas da semana, quantas horas dedicadas ao papel profissional seria ideal para mim ter equilíbrio na minha vida em relação aos meus papéis? O externo é o seu gráfico planejado, é o seu gráfico de intenção. É aquilo que você programou de fazer no uso do seu tempo nos próximos dias, no dia de hoje. Então, é esse gráfico aqui externo. Então, identidade, metas. Você pode criar as atividades e vincular a sua meta. Eu vou pegar primeiro essa meta aqui, ó, escrever um livro. Então, teria um papel aqui, quanto tempo, categoria, e vou salvar. Se eu quiser visualizar só a tarefa dessa meta, eu posso fazer esse filtro e visualizar. Então, tendo um plano de ação para a meta, é possível distribuir as atividades relacionadas somente a essa meta, conforme a intenção. Organização. Você organizar suas atividades de forma classificadas, categorizadas. Então, é aqui que a gente cria a nossa taxonomia. A próxima fase é a fase da execução. Então, identidade, metas, planejamento, que é essa tela que a gente está aqui para poder planejar, e execução. É você definir a ordem de prioridade das suas atividades. Só que não no planejamento. Na tela, meu dia. Então, aqui a gente pode sequenciar para definir uma ordem numérica para essas nossas atividades. Esses são os 5 passos aí do método TRIAD de forma mais sucinta. E agora eu queria falar um pouco sobre o método Einstein, que é um outro método também muito interessante, já que a gente pode estar, nesse momento, com várias demandas do passado, com várias demandas do futuro, ligadas a projetos, resultados que a gente está perseguindo, ou várias atividades do dia a dia, que são as nossas rotinas. Então, o que temos para amanhã? Representa a parcela de tempo dedicada hoje para a construção de resultados e conquistas do futuro. Geralmente, projetos que você tem no curto, médio e longo prazo, e que você tem ali um cronograma, e que, nesse momento, você está atuando sobre esse projeto. Quando eu comecei a criar a Livraria Benevolência, eu fiz justamente isso, né? Eu criei ali um projeto, eu estruturei uma parte dele, criei algumas entregas e as atividades, várias delas sem data, e vou fazendo isso no decorrer dos períodos. Da mesma forma, o meu estudo de programação. Eu defini que essa meta ela é de curto prazo? Não, médio para longo prazo. E aí eu criei um grande projeto em relação a isso, estou estudando aí linguagens de programação para que em algum momento eu possa realmente atuar nessa área da programação. O que temos para hoje? Representa a parcela de tempo necessária hoje para atender nossas rotinas e necessidades do dia a dia. Isto é, o presente. Nesse momento, você tem dedicado a maior parte do seu tempo às atividades do presente, ou do futuro, ou nessa terceira parte do método Einstein? O que temos para ontem? Representa a parcela de tempo necessária hoje para encontrar a solução de crises imprevistas que muitas vezes vieram do quê? Do passado. Então, olha esses perfis aqui de utilizadores do tempo. O primeiro perfil, e isso está dentro do método Einstein, é o realizador. É bem equilibrado o tempo dedicado ao futuro, presente e passado. Então, no dia a dia, a pessoa está usando o seu tempo de uma forma muito equilibrada e se sentindo realizada, porque ela está conseguindo lidar com as questões do passado que ficou pendente, crises, problemas, está trabalhando nas atividades que estão levando ela para o futuro desejado e está conseguindo lidar com suas rotinas, com as atividades importantes do tempo presente, seja aquelas que ela predefiniu e aquelas que foram surgindo. O controlador é aquele que necessariamente está lidando com o quê? Foco total no presente. Aquele que as demandas surgem, ele vai atuando. É como se fosse praticamente o real time, né? Vai surgindo as coisas e a gente vai literalmente fazendo. E aí o tempo dedicado ao futuro e ao passado fica comprometido, né? Não quer dizer que o realizador é o melhor perfil de utilizador do tempo, mas o controlador, ele de alguma forma tem esses pontos aí a serem às vezes trabalhados, né? Que é, se eu tenho pouco tempo dedicado ao futuro, muito tempo dedicado ao presente, pode ser que está realmente fantástico. Mas será que isso está ajudando a levar para onde que a pessoa realmente quer?
Então, tem algumas questões que precisam ser pensadas e avaliadas, tá, pessoal? E o salvador da pátria. Geralmente, esse é o perfil um pouco mais problemático, no sentido de que está lidando com muitas demandas ligadas ao passado, necessariamente, ou quase sempre, ligado ao quê? Problemas, crises, imprevistos, situações que, se fosse falar em termos de administração do tempo, dívida de tempo. Imagina, demandas que você tinha para fazer nos dias anteriores, você não fez, e agora você tem uma dívida de tempo. Por quê? No dia de hoje, você está lidando com isso, mais o que deveria ser dedicado somente ao dia presente e os seus projetos para o futuro. Pessoal, nesse momento, vocês se identificam com algum desses perfis? Se vocês puderem deixar, porque esse conteúdo é um conteúdo novo, né? A gente nunca trouxe isso aqui, sobre esse assunto aqui no canal do YouTube da Neotrid, sobre esses métodos. Então, a gente pretende, de alguma forma, ajudar vocês. Olha, eu gosto muito desse método, queria aplicar na ferramenta Neotrid, como que eu posso fazer? Mas tem algum desses perfis aqui que vocês se identificam mais nesse momento? Porque nada é engessado, né? As coisas mudam. A ferramenta Neotrid, a intenção, pessoal, é vocês poderem centralizar tudo isso que passa no dia a dia em termos de tarefa, compromisso, anotação. E aí tem projetos, processos, metas, e distribuir para o seu aplicativo, para o seu celular, para os seus dispositivos de forma geral, né, os seus devices. Então, quando você está no seu computador, você está no seu tablet, você está no seu celular, você tem com você tudo o que você precisa. Eu vou ver as perguntas que vocês mandaram ali e vou deixar algumas dicas finais desse nosso webinar. Então, aqui, a gente pode fazer essas anotações. Imagina, nesse momento, a pessoa fala, olha, anota um número de protocolo. Vai lá e fala esse número para você. Você pode ir capturando aqui. Telefone de contato. E aí, vou colocar aqui como se fosse hoje, 27 do 10. Vou salvar. Agora eu vou clicar em anotações. Anotação do dia 27 do 10. Aqui. Isso vai ser aprimorado a ponto de aproximar bastante de um Evernote, de um Note, tá, pessoal? Eu vou clicar aqui, ó, em 7 métodos para administrar melhor o seu tempo. Vou deixar para vocês aí no chat. Para quem já assistiu o webinário, em algum momento eu deixei esse link. Eu vou deixar para vocês novamente, para quem não teve acesso. Aqui vai falar de vários métodos. O método Stephen Covey, aquele da matriz do gerenciamento do tempo. Vai ter o método aqui do GTD, Gary Finsdone, a arte de fazer acontecer. O método, ele chama método estatístico, que é o método do Christian Barbosa, é o método da tríade do tempo. Ou seja, tem 7 métodos aqui. Para quem quiser também conhecer um pouco mais desses métodos. Tem um que eu não conhecia, eu comprei o livro, eu gostei bastante. Procrastine de propósito. E depois eu vou trazer para vocês um pouco sobre essa metodologia também. Acho que ela é muito bem-vinda quando ela traz resultado, claro, né? Trazer aqui só para compartilhar conhecimento e não ter nenhuma aplicação não faria sentido. Mas é uma metodologia muito interessante. Pessoal, adição rápida. Quando você clica aqui, ó, você pode capturar. Lembra daqueles métodos comuns de administração do tempo, né? Você precisa capturar as atividades para, de alguma forma, tirar da sua mente e, a partir disso, conseguir ter uma mente clara como uma água, né? Então, você pode vir aqui, ó, capturar, já classificar e já estimar o tempo. Capturou o nome da atividade, classificou, estimou o tempo, salvou. Se eu clicar em tríade, ele traz primeiro o urgente, depois o importante e, por último, o circunstancial. A qualquer momento eu posso o quê? Redefinir as prioridades. Durante o meu dia, eu vou fazendo isso aqui, ó. Em alguns momentos, eu preciso redefinir as prioridades, porque as coisas vão mudando, a energia vai mudando, vai surgindo novas demandas durante o dia, seja advindas do e-mail, do Telegram, do WhatsApp, do Teams, seja por uma ligação, seja por situação adversa. Exemplo, eu tinha uma viagem para fazer nesse final de semana, que estava coincidindo com a eleição, mas ia dar tudo certo. Só, porém, o pessoal entrou em contato comigo, mandou uma mensagem no WhatsApp, vai ter um áudio falando assim, olha, será que a gente pode adiar para outra semana por causa disso? Ou seja, eles mudaram algumas questões, né, dispensou o pessoal, porque eles tinham que votar, algumas pessoas vinham de longe. Falei, tá, não tem problema não, mas essa data que você está sugerindo para mim não dá. Poderia ser tal data? Ah, tá, vou consultar e te confirmo. E aí, quando foi hoje,
eu olhei e não tinha me mandado o voucher com essa mudança. O que eu fiz? Uma tarefinha, entrei em contato, já estava pronto, eu só não mandei. Mandou, tudo certo. Adiei na minha agenda, tudo confirmado. Sem muito estresse, sem muita correria. A meta de viagem, a tarefa era justamente esse follow-up, né? E aí tudo certo. Quando chegar próximo da data, arrumar a mala, todas aquelas questões, né? Conferência, enfim. Mas é interessante por isso. São demandas imprevistas. Tem tempo ou não para fazer? Tem. Sem muito estresse. E aí tudo isso envolve gestão de tempo. Pessoal, faz sentido o que foi falado até aqui para vocês? Se vocês puderem deixar aí no chat. Então, a Lourdes falou que já usa há 1 ano. Deixa eu ver aqui quem falou que não conhece. Essa barrinha para mim também discutida. O Rubens falou que não conhece. A Isabela falando sobre o certificado do curso. Isabela, depois manda para a gente no suporte ali, para a gente poder saber de qual curso que você está falando, se é do curso Método TRID, tá? Porque ali no suporte você consegue essa informação. Manda para a gente, suporte@neotrid.com, tá? A Isabela está perguntando se os slides são disponibilizados. Pois, Isabela, a gente deixa no canal do YouTube só o vídeo, tá? O vídeo vai ficar ali disponível. A gente vai subir. O Rubens falou muito bom. Pessoal, para a gente caminhar para a reta final, queria deixar para vocês aí mais algumas dicas. A intenção é, a partir do momento que você começa a refletir sobre o seu gerenciamento do tempo, você pode constatar que está muito bom, ou que você pode melhorar. E como que eu faria isso? Eu daria uma nota. De 0 a 10, ou de 0 a 100%. Qual que é a nota que você dá hoje? Se a pessoa falasse comigo, Marcelo, eu dou uma nota 6. Eu perguntaria assim, por que você não dá uma nota 1? Não, porque eu consigo lidar com algumas coisas no dia a dia, o tempo está funcionando. Mas por que você não deu uma nota 9? Não, porque está faltando tempo. Ou seja, quando você pergunta para a pessoa por que ela não deu uma nota mais baixa do que aquela nota, você encontra os pontos positivos do porquê ela acredita que aquilo ali está... A nota que ela deu. Ela pensou para dar aquela nota e tem algo ali acontecendo que ela pode te contar. E por que ela não deu uma nota mais alta? Porque tem alguns pontos que ela precisa trabalhar e melhorar. Se ela falasse uma nota 8, nota 9 exclusivamente, geralmente essa pessoa não está muito tendo aspectos a trabalhar para melhorar nesse sentido que a gente está falando desse assunto de gerenciamento de tempo. Então, vale a pena você parar para pensar sobre isso, né? Como que está a gestão de tempo para mim? Quando eu comecei a aplicar o método TRID, eu fazia o seguinte, a minha identidade de 0 a 10, ou de 0 a 100%, né? Quanto que eu sinto que a minha identidade está bem definida, que eu estou alinhado com meus papéis, com o meu equilíbrio, com o meu propósito, né, a minha missão. Meta, de 0 a 10, como que estão as minhas metas para o ano, meta de longo prazo. Meu planejamento, como que está o meu planejamento? Porque quando eu comecei a dar nota, eu percebia que alguma dessas fases, elas precisavam de trabalhar um pouco mais. Exemplo disso é a execução. Às vezes o que você precisa é dedicar mais para melhorar a sua execução, melhorar o seu foco, a sua concentração, o seu autocontrole, lidar melhor com as suas emoções. Dicas para a gente poder, então, pensar sobre isso, né? Primeiro, registrar tudo o que precisa fazer. Olha que desafio gigantesco. Quando você pega o método GTD, uma das coisas que é mais falada é registro o que você precisa fazer, captura, coleta. Não esclarece, não organiza e não entra em execução imediatamente. Simplesmente registra isso em algum lugar. Muitas das vezes é ensinado de maneira tão simples. Você tem um aplicativo no seu celular que você só escreve aquilo ali e pronto. Você tem um post-it na sua mesa, você só escreve e coloca em cima da sua bandeja, na primeira bandeja da sua caixa de entrada. Você manda uma mensagem no WhatsApp para você mesmo, ali num grupo que você criou. Se eu não me engano, que agora você consegue até mandar mensagem sem precisar criar esse grupo. Você pega o Neotrid, o seu aplicativo no celular, adição rápida de tarefa, e captura isso. Então, assim, registrar tudo que precisa fazer é um comportamento que pode mudar o jogo no benefício do porquê você fazer isso. Qual que é? Primeiro, a sua mente vai ficar menos ansiosa, você vai ter menos estresse, você tende até a dormir melhor. E os reflexos desse dormir melhor tem a ver com o quê? Você descarregou, você esvaziou a sua mente. Existem 5 comportamentos que está no livro da Tríade do Tempo, que é aqueles conceitos-chave de administração do tempo. O primeiro é descarregar, é você esvaziar a sua mente. O segundo é priorizar. O terceiro é planejar. O quarto é antecipar. E o quinto é equilibrar.
e até tem uma historinha lá, né? Não vou contar ela toda, mas o pai está trabalhando, o filho chega para querer brincar com o pai fala que está sem tempo, e aí o filho fala, quanto que vale a sua hora? Aí o pai fala, vale tanto. Ele vai lá no cofrinho dele, pega, ô pai, eu posso comprar uma hora do seu tempo? O pai sai dali chorando e vai para brincar com o filho. Então, ou seja, equilibrar a nossa vida, às vezes a gente está dedicado demais a aprender, fantástico, mas será que nesse momento não tem outras questões que a gente poderia pensar sobre isso? Eu gosto muito de administração do tempo, pessoal. Uma das coisas é, eu estudo vários assuntos que não tem nada a ver com a administração do tempo. Comprei vários livros de terapia, livros sobre, enfim, vários assuntos que eu tenho buscado informação, e aí eu vou, de alguma forma, distribuindo meu tempo para lidar com isso, que para mim faz sentido, é relevante. Enfim. Segundo ponto, unificar. E aqui eu usaria até a palavrinha centralizar. Porque quanto mais você centraliza, mais facilita o seu processo de priorização e planejamento. Se você acredita que é muito tempo gasto em organização, imagina o tempo gasto na desorganização. Eu ia trazer até essa frase aqui no webinário, de um livro desses que estão ali, ó. Não, na verdade, não é nem do livro, não. É essas 90 dicas aqui, ó, de administração do tempo. 90 dicas de administração do tempo. É um e-book que está na internet, ele é gratuito, e aí essa frase estava aqui dentro desse e-book, eu falei, não, eu vou trazer para o pessoal um conteúdo mais específico aí, dentro disso que a gente está falando aqui mesmo, dos métodos. Dê um tempo de execução para cada atividade. Olha esse comportamento. Quando você começa a registrar o que você vai fazer e quando está faltando essa informação do tempo de atividade, de execução. E aí, isso às vezes envolve algo que o pessoal às vezes fala, Marcelo, fala mais um pouco sobre isso, né? Que é aqui, ó, eu vou habilitar para aparecer para a gente aqui, ó, a data final. O que seria essa data final de uma atividade, uma deadline, uma data limite, né? Um prazo fatal. Eu começo a fazer essa nova tarefa aqui, na esfera da importância, eu preciso de 3 horas? Não. Eu preciso aqui de 9 horas para fazer essa atividade. Só que eu não vou dedicar essas 9 horas no dia de hoje, dia 27. Na verdade, eu posso entregar ela até dia 31. Só que como que eu faço esse agendamento? Começa a fazer no dia 27, posso entregar até dia 31. E aí, nesse caso, eu posso colocar a atividade dia 27 e a data final até o dia 31 aqui. E agora eu tenho essa visão desse prazo na minha tela Meu Dia. Pessoal, a tela Meu Dia é a bússola do nosso dia, sabe? Por isso que, assim, dedicar um tempo para fazer com que essa tela retrate aquilo que vai acontecer no seu dia é muito importante. Isso facilita de verdade. Eu vou trazer novamente aqui a minha agenda como uma forma de contribuir, mais uma vez, que não é a agenda perfeita, mas é uma agenda que tem contribuído para que eu possa atender ao que é esperado de mim em relação, por exemplo, à função que eu tenho dentro da empresa. Então, quando você pega aqui essa lista de tarefas do dia, lista de compromissos do dia, olha lá. A última tarefa que está aqui para mim, que já estava agendada, de enviar essa gravação, ela é um circunstancial, olha lá. Por quê? A minha intenção é como que eu posso fazer com que essa gravação vá de forma automática, sem nenhum tipo de gasto de tempo do Marcelo. Então, em algum momento, eu vou encontrar esse tipo de automação, essa automatização, uma forma de acontecer de forma automática, sem gastar tempo. Fez sentido, pessoal? Vou deixar aqui agora a última dica do consultor, que é o quê? Classificar suas atividades. Classificar, nesse caso, o tempo. Quando você classifica o tempo, importante, urgente ou circunstancial, isso muda a forma como o seu cérebro encara suas demandas. O Christian fala muito disso, porque você dá um novo padrão para o seu cérebro para na hora de decidir se é importante, se é urgente ou circunstancial. E aí eu queria também trazer a questão da classificação, pensando em quê? Categorias. Você começar a categorizar suas atividades para que elas possam contribuir para o seu dia a dia, se tornar o quê? Mais gerenciável ainda. Olha aqui, ó. Eu vou habilitar para mostrar na minha agenda as categorias. A intenção de usar as categorias, ela vem antes de criar a categoria. Por que eu tenho uma tarefa que ela tem a categoria de processamento de inbox? Porque eu quero saber o seguinte, quanto tempo eu gastei nas minhas caixas de entrada? Porque o que eu não estiver gastando na caixa de entrada quando eu estou no computador, eu consigo ver pelo celular. O celular mostra ali quanto tempo você dedicou a cada
aplicativo que está instalado nele. Uma atividade ligada a indicadores. Então, quanto do meu tempo no mês foi dedicado a atividades ligadas a indicadores? O PipeRun, que é um CRM, a Universidade Neutrid, as demonstrações que a gente tem internamente. Nesse caso, é esse webinário. Aqui embaixo, ó, essas foram concluídas, todas têm categorias também. Ó. Uma categoria de planejamento. Olha lá, eu reservei 5 minutos para dedicar ao planejamento no início do dia, a priorização que a gente fala, gastei 4 minutos. Então, assim, tem dia que é mais rápido que esses 4 minutos. Tem dia que passa um pouco, mas é um tempo reservado para lidar com o quê? Com esse planejamento do dia, essa priorização do dia, essa organização do dia, esse programar o dia. Já foi feito um planejamento anual, mensal, semanal, mas na hora que acontece de começar o dia, algumas coisas mudam. Não faz sentido, pessoal? Eu vou deixando, então, os contatos da Neutrid para vocês, agradecer pelo tempo, vou ficar aqui mais um tempo para responder perguntas, dúvidas que vocês tiveram, e queria saber se vocês gostaram do webinário, se vocês acham que tem aplicação esses conteúdos, né, esses métodos, e fica aí os nossos contatos, então, e eu vou agora responder algumas perguntas que vocês tiverem, interagir um pouco aqui com vocês em relação a esses assuntos, espero que vocês tenham gostado de verdade, e ano que vem eu vou trazer um pouco mais de como usar esses métodos na ferramenta, porém, com esses outros livros que eu falei para vocês aí, porque tem muito conteúdo sobre esse assunto. Mais uma vez, obrigado pelo tempo de vocês, viu, pessoal?